entrando conforme o tempo vai passando. Entra a gente até 7h30, viu? Para mim está tudo bem. E vou dar as boas-vindas oficialmente, né? O pessoal, mais essa sala Blue Violet, que é a sala virtual do Vamos Meditar, o site que eu sou responsável. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cristina Coda, né? Eu tenho que lembrar de falar isso, eu esqueço que isso aqui fica no YouTube. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje a gente está aqui para conversar com a Débora Tabakoff sobre a cultura de paz, né? Operando como ferramenta na psicologia do confinamento, que é um assunto que a Débora entende bem, né? Por um prisma até um pouco mais complicado são os reality shows. E a gente estava conversando, né? Como a gente observa muitas coisas acontecendo, principalmente conforme o período do confinamento vai aumentando, né? Parece que é um confinamento que a gente nunca sabe quando vai terminar. E também tem uma questão que a gente percebe muitos relatos da violência aumentando, né? Dentro das casas, os relacionamentos ficando difíceis. E daí, assim, como que é a cultura de paz, né? Que a gente tem tanto no coração, pode ajudar essa psicologia do confinamento, né, Débora? Eu vou pedir para você, Débora, ficar à vontade de se apresentar, falar um pouco de você, do seu trabalho, né? Se você quer conduzir uma meditaçãozinha, né? Você estava já meditando, só para a gente chegar e dar uma nivelada, quer falar um pouquinho, o que você quer fazer? A sala é sua. Bom, quero me apresentar e agradecer demais, Cris, esse espaço que a gente está abrindo aqui. E é um Zoom, né? Não é algo fechado, né? Então, a minha proposta é que a gente realmente faça desse momento um encontro. Um encontro não de corpos, mas um encontro da nossa comunicação, da nossa palavra e, se possível, da nossa vibração, da nossa energia, né? Eu queria contar algumas coisas assim. Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa muito íntima, mesmo para as pessoas que não me conhecem, que eu espero que esse encontro seja um encontro de alma e que a gente crie alguma intimidade aqui nessa palavra. Mas eu sempre esperei por esse momento. Eu sempre esperei por um momento. Eu hoje estava andando por aqui, que finalmente eu saí do meu apartamento de 80 metros quadrados, que eu estou há 65 dias com 4 pessoas, e finalmente eu me transportei para a minha casa que eu tenho no sítio. E quando eu estava andando aqui hoje um pouco assim na mata e dando uma respirada, eu me recordei assim de estar em Goiás com as pernas para cima, olhando as estrelas e falando: quando vai ser possível essa comunicação em termos energéticos, vibracionais? Quando é que vai chegar esse momento? E eu tenho a impressão que esse momento está acontecendo. E é muito precioso e é muito importante uma reflexão, uma aceitação, um reconhecimento da coisa incrível que é, sabe, ter visto o Vaticano completamente vazio
e o Papa falando para milhares, milhões, muitos milhões de pessoas, né, que estavam em suas casas fazendo uma corrente de pensamento, de vibração e de energia. Quer dizer, isso também me lembra uma outra coisa que era quando eu via o Brasil inteiro parado porque era a Copa do Mundo, eu ficava pensando, mas por que só na Copa do Mundo que nós nos encontramos e nos unimos e pensamos juntos e nos organizamos numa corrente? Porque é possível e é necessário nós percebermos essa capacidade de criação que nós humanos temos e a responsabilidade que a gente tem sobre a criação. Então, viver esse momento não foi esperado por ninguém. Ah, não, porque teve aquele astrólogo que previu. Não é real. A verdade é que eu, por exemplo, estava pronta para ir viajar para Portugal na sexta-feira, quando, em vez de ir para Portugal, eu fiquei em São Paulo e daqui a 60 dias ainda estamos todos. E isso é algo muito necessário e é algo que está sendo feito para beneficiar as pessoas. Ou seja, é algo já extremamente interessante como uma corrente. E é uma corrente que não está limitada aos corpos, que não está limitada aos espaços do contato, né? Do contato físico, do contato mental. Não, é uma possibilidade global. Então, eu me reconheço nesse momento como aquela menina que estava esperando algo. O que eu estava aguardando ansiosamente? Um momento de mudança de consciência, de mudança de possibilidades. Esse Zoom é uma possibilidade incalculável há 5 anos atrás. Sei lá, para não dizer há 1 ano atrás. Quer dizer, e o que a gente está vendo, né? Uma comunicação não corporal, mas muito intensa. Isso por um lado. Por outro lado, é muito importante reconhecer que isso não é algo que foi previsto, muito menos calculado em termos humanos, mas está também trazendo uma dose de lucidez acerca da nossa finitude, da nossa não possibilidade ilimitada, importantíssima. Eu acabei de sair de uma sessão, eu sou psicóloga, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais, mas eu sou psicóloga. Acabei de sair de uma sessão onde a pessoa tinha feito todo um projeto de vida, uma empresa inteira, e ela está precisando rever todos os detalhes, todo o planejamento que ela fez para a vida dela. Quer dizer, estamos também, se por um lado, extremamente ampliados na nossa possibilidade de comunicação, extremamente defrontados com a nossa finitude. Finitude e na possibilidade de controle da realidade. Então, são 2 aspectos interessantíssimos que estão confluindo nesse momento para aumentar a consciência. Porque a cada vez que a gente se depara com um limite, a gente tem a possibilidade de saber até onde a gente pode ir. Então, a possibilidade de aumento de potência é real e a união de muitas potências, ela é possível, mas ela não está garantida. Por quê? Porque ela terá que ser criada, né? Esse é o contexto que eu gostaria de colocar da quarentena, que estamos submetidos e que está fazendo com que a gente tenha uma absoluta necessidade de enfrentar a nós mesmos.
a fazer uma entrada na nossa casa, não só física, como também literal, né? A cozinha, o banheiro, a privada, quer dizer, qualquer contato, né, com uma outra pessoa de fora está nos colocando em risco. E a quarentena, ela às vezes é questionada, mas ela é inquestionável, porque existe, de fato, uma necessidade de contenção. Essa contenção, ela é uma contenção que é uma diminuição da dispersão da nossa ida para o mundo e um retorno a um centro doméstico, a um centro interno e a um centro também de tomada de decisões. Bom, minha história, assim, tenho dois lados aqui que me parece que são muito importantes nesse momento. De um lado, né, uma grande experiência como psicóloga de reality shows. Eu fui chamada para fazer a Casa dos Artistas em 2001, que foi uma experiência de confinamento, e a partir disso eu fiz mais de 30 reality shows, né? E é um estudo antropológico muito interessante, se você puder observar isso como as formas de organização de grupos dentro de condições controladas, e simultaneamente ao meu trabalho, clínico, né, que eu sou psicanalista e psicóloga, tenho consultório, eu também desenvolvi todo um trabalho junto com algumas pessoas que estão aqui presentes, né, nesse momento, ligado ao trabalho do budismo na natureza, no meio ambiente. Então, são duas vertentes, vamos dizer assim, para enxergar essa realidade. Estamos vivendo um reality show particular, porque estamos dentro de espaços controlados, né, onde estamos tendo que nos haver com o confinamento dentro das nossas casas, e, ao mesmo tempo, né, o cuidado, o autocuidado, o cuidado com o nosso meio ambiente interno, com o meio ambiente da nossa casa, da nossa família, é a única ferramenta que a gente está tendo para nos dar suporte. Porque é um momento de dar suporte a nós mesmos, às pessoas que estão perto de nós, e dar suporte à sociedade, porque não tem a menor dúvida que é um momento de grande sofrimento. E a ideia de que basta eu não ver para não existir não corresponde a uma ideia digna de ser chamada de consciência. Porque a consciência não é algo que eu desenvolvo assim acerca das minhas sensações. Consciência não é sensação. Consciência não é algo que acontece dentro do cérebro, dentro de uma parte do corpo. A consciência não cabe em lugar nenhum. A consciência é algo que permeia tudo. E por isso é possível que esse todo humano, que está agora pela primeira vez sendo sentido como uma unidade, está tendo um potencial de transformação que não está em absoluto garantido, porque essa transformação ela vai advir de uma mudança de consciência que não é simplesmente individual, mas é uma consciência de uma humanidade que se dá conta do seu próprio destino e da responsabilidade do seu destino, que precisa ser construído. Então, qual é o meu convite para esse grupo que se reúne aqui? A convite da Cris, minha muito querida amiga, do Dharma, uma pessoa que eu tenho muita confiança na motivação, né? É que a gente
se converse, que nós possamos desenvolver algo a partir das perguntas da Cris, das perguntas de uns dos outros, para estarmos criando, co-criando algo que, na hora que a gente sai aqui deste nosso reality show privado, né, a gente vai ter um encontro aí com a realidade. Como vai ser? Será que, de fato, vai ter uma ida ao shopping center massiva? Né? Porque faz 2 meses que eu não vou ao shopping? Ou será que eu vou sair daqui percebendo que eu tenho mais coisa do que eu necessito? E aí eu vou fazer uma mudança no meu modo de consumo, uma mudança no meu modo de estar com o outro, né? Então, eu acho, Cris, e grupo, que eu abri aqui um pouco um campo, né? Eu queria que isso circulasse e também, assim, para concluir essa introdução, é do meu desejo que esses encontros, eles em si mesmos, sejam possibilidades de esvaziamento da tensão, de relaxamento, de algo que ocorra entre nós, né, no sentido de termos, de fato, uma maior consciência e o uso da energia disponível, né, que somos juntos. Porque é diferente a gente estar junto do que a gente estar só, isolado. E estar sozinho também é diferente de estar isolado. Porque eu posso estar, né, sozinha aqui, por exemplo, e não estar isolada. Até porque, né, eu tenho uma gama de relações, né, e de recursos para conversar, desde a literatura, né, até a cozinha, até, enfim, o isolamento é diferente da solitude. Na solitude, eu estou comigo mesma. No isolamento, muitas vezes eu estou ligada a um outro, né? E estou me ocupando de um outro e estou muito abandonada de mim mesma. Então, passo a palavra aí para a Cris e para o grupo. Eu tentei conectar aqui no meu telefone, mas desculpa, no computador, mas eu só consegui conectar no telefone, então eu fico aqui rodando um pouco, tentando ver todo mundo. E estou vendo pessoas muito queridas. Então, gente, temos algumas pessoas aqui bem questionadoras, né? Com bastante motivação, né? De pensar, ampliar essa consciência que você está falando. Algumas pessoas que já trabalham com isso, inclusive. É engraçado quando você fala assim: ah, será que quando a gente sair da quarentena vai todo mundo para o shopping, né? E daí, apesar da consciência não estar nas sensações, a gente ainda responde muito a sensações muito básicas, né? Muito infantis, na busca dos prazeres, né? E, eventualmente, criar um novo mundo poderia requerer um nível de maturidade que a gente vai descobrir se tem ou não, né? Também daqui para frente. Porque a gente pode se descobrir muito infantil, né? Não saindo daquele nível básico dos prazeres, né? Isso é uma coisa que nós iremos construir dependendo do nível de consciência que a gente realmente provar que, né, que a gente tem, vai ser na prática. Mas eu até queria ouvir algumas pessoas, né? Fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas, né? O que a gente realmente quer fazer daqui para frente, cada vez mais, é que seja um lugar que a gente possa trocar, aproveitando a experiência das pessoas que estão aqui, né? Não só convidado, como de todas. Reinaldo, né? Que com certeza está pensando um monte de coisa. Bia, também, que Fernando Schiavo. Gente, fiquem à vontade, né? A Liane também, que é uma pessoa que pergunta bastante, sempre. Por favor, abra os microfones. Você está como Aires hoje, né? Agora que eu vi, Bia. Eu vou fazer um comentário, na verdade.
Eu vou... Bom. Bom, Bia, fala você primeiro, que você já estava... Pode falar. Espera aí que você está sem microfone, amor. Fala. Boa noite. Eu estou com 2 aqui, estou tentando desconectar. Está dando um eco. Então desconecta, fecha, a Liane fala e depois você volta. Fala lá, Li. Eu vou fazer uma pergunta. Não vou fazer uma pergunta, vou fazer um comentário. Eu soube na Espanha que quando eles abriram o comércio, tinha filas dando volta no quarteirão para entrar na Zara. Então, eu acho assim que pode ter mexido ou trabalhado com a consciência de algumas pessoas, mas eu não acredito nessa transformação que se espera. Eu tenho dúvidas. Assim, acho que é um momento importante de introspecção, tal. Isso deu oportunidade para muitas pessoas que realmente se preocupam com isso, né? E têm contato com isso de meditar, e de pensar, e de ler, de estudar, enfim. Mas acho que muitas pessoas ficaram desesperadas, né? E assim, o meu medo no Brasil, por exemplo, é o quanto de violência que essa situação pode vir a gerar por conta desse grande nível, alto grau de desemprego, de mudança econômica. Então, eu acho que assim, a gente não sabe o que esperar. Eu tenho dúvidas em relação a isso, principalmente para essas pessoas que estão perdendo muita coisa, né? Muitas lojas fechando, muita gente sem recursos, sem condições de se autossustentar, né? Então, assim, é como você disse, tem muito sofrimento, né? Então, essa é uma questão que eu coloco, assim, de qual impacto isso vai ter na nossa sociedade, por exemplo, no Brasil, você vê. Alguém mais quer falar alguma coisa dessa linha, dar uma complementada, que realmente é uma das grandes preocupações que eu tenho visto dos sociólogos, né, que parece que está claro na cabeça deles que não só o divórcio, mas como a violência é uma coisa que se vê crescendo no mundo. Eu acredito que isso também tem muito a ver com o cerceamento da liberdade. Eu acho que nada deixa as pessoas mais bravas do que quando elas se sentem presas, né? E daí também vem aquela questão da consciência que você falou, né? Que qual que é o nível? A gente acha que vai descobrir o nível de consciência nossa. Mas se alguém quiser comentar, fazer algum comentário em cima, complementar, por favor, ou senão... Deixa eu falar, Cris, então, para a gente ir abordando os temas e não ir passando por cima deles sem um aprofundamento, né? A primeira coisa que você diz é sobre a questão da infantilidade, né? Da infantilidade e da maturidade. O bebê humano, né? A psicologia estuda muito isso. O bebê humano ele tem um nível de dependência muito fora da curva do resto dos animais, dos outros animais. E a medida da maturidade tem uma relação muito grande com essa possibilidade de ir se tornando mais e mais autônomo, mais e mais independente. É claro que as relações amorosas, as nossas relações amorosas, elas são perpassadas por graus de dependência, né? A gente acaba vivenciando, né, alguns padrões, né, que nas relações amorosas a gente vivencia algo, às vezes até bastante primário da gente mesmo, né? Mas o processo de amadurecimento humano
individual está diretamente ligado à autonomia. Agora, se nós pensarmos a autonomia em termos de relações, essa autonomia ela também tem uma característica de ter interdependências. Então, nós saímos de uma posição de uma dependência para uma interdependência, para uma multidependência. E quando a gente vai para essa multidependência, o que acontece? A gente tem uma visão mais ampla, maior, mais responsável, inclusive pelas pessoas que não são tão diretamente envolvidas, né, com a nossa relação menor, mas da qual nós somos, de alguma maneira, ligados e interdependentes. Então, eu penso que, com relação a esse desafio, né, que você traz de tornar-se mais maduro, o caminho é um caminho da autonomia e da interdependência. Ou seja, passa por um separar-se dessas relações mais primárias de dependência, né, e de apego, e ir para uma individuação que te permite ser, de fato, responsável pelo todo. Então, o desafio do crescimento é algo importantíssimo nesse momento, do amadurecimento, que era, quando eu falo que eu via que o único momento que o Brasil parava era na hora da torcida do futebol, eu falava, mas não é possível que seja um país inteiro de bebês, entende? De criancinhas. E agora a gente não está parado porque estamos aí fazendo uma corrente para frente Brasil. A gente está parado porque a gente está se ocupando da saúde dos outros, da nossa saúde, da rede hospitalar, de deter o avanço desse sofrimento e de uma consideração desse sofrimento. Eu vou voltar sempre para o ponto do sofrimento, porque eu não acho digno, nesse momento, estar alienado. Eu acho que a gente tem que saber sentir a dor do mundo, porque isso faz parte, inclusive, né? Se a gente fala da espiritualidade, eu acho que aqui esse grupo ele pode, já a gente está falando de cultura de paz, a espiritualidade ela está extremamente conectada com a dor do mundo. Essa é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade sente a dor do mundo, sente o sofrimento do outro, é empático com o outro, e isso tem consequências no nosso modo de viver pessoal e na sociedade que nós estamos comprometidos. Bom, agora, assim, um pouquinho de relaxamento, assim, eu vou contar uma história interessante de reality. No reality é assim, as pessoas ficam presas ali na casa e tal, mas elas conseguem se organizar lá, uma vai para um lado, outra vai para o outro, um vai na varanda, outro. E aí, de vez em quando, tem que entrar a produção do reality para, sei lá, ou preparar uma festa, por exemplo. Que aí no dia da festa tem toda uma ambientação, uma cenografia e tal. Muito bem, aí nesse dia, o grupo inteiro fica confinado dentro do confinamento. Ou dentro de um quarto, ou dentro da sala e tal. Então, tem um confinamento dentro do confinamento. Nesses dias, as brigas explodem. Então, essas brigas explodem nesse dia por quê? Porque a possibilidade de conexão com algum tipo de respiração, de dispersão, ou de diversão, ou de mudar de assunto, fica muito menor. Então,
essa é uma dica que o reality nos dá e que conversa muito com o ensinamento budista, né, da cultura de paz, que não é só budista, mas que eu acho que o budismo tem uma longa história, um longo percurso de estudos sobre o interno, né? Na cultura de paz, o que devemos fazer quando alguém nos ataca? Fugir. Fugir. Sair fora. Não, eu lembro que foi num retiro, outras pessoas que estão aqui estavam quando a gente recebeu juntos, né, esse ensinamento. Não é muito avançado a ideia de oferecer a outra face. É avançado demais para isso que falávamos sobre a nossa imaturidade, né? Então, quando alguém vier para buscar uma briga com você ou te atacar, num primeiro momento, saia da briga. E é isso que acontece no reality. Tá todo mundo ali, não tem para onde ir. É o confinamento do confinamento. Então, por isso que... agora, vamos ouvir isso num sentido um pouco mais interessante, que seria entrando um pouco na metáfora do espaço. Porque o espaço, ele é uma metáfora. Então, agora está muito apertado aqui. Sim, mas vamos dizer, está muito apertado. Mas se eu tiver a possibilidade de não reagir, de não ser condicionado pelo outro, de que o outro não seja aquele que determina, né, a minha reação, ou seja, eu tiver aquela tal autonomia que eu falava antes, né, do ser humano amadurecido, então o meu espaço ele ganha uma dimensão enorme. Por quê? Porque ele está dentro de mim. Eu sou capaz de me manter no espaço. Então, são as pessoas que no confinamento não explodem. Por quê? Porque elas têm uma autonomia frente ao outro. Não é o outro que determina a minha reação. Eu tenho a absoluta responsabilidade sobre mim mesma. Então, não, mas mamãe, foi ele que me provocou. Não, foi ele que te provocou. Mas se a partir do momento em que você está na briga, você é responsável por você. Então, roda a palavra aí para tornar essa discussão mais aberta. Eu acho que a gente hoje vive uma questão de depender de uma autoridade para dizer quando nós vamos nos libertar desse espaço. Eu tenho uma crise de autoridade. A gente confia na ciência, confia no político, a gente confia em quem para poder nos livrar dessa situação. Você, quando traz a metáfora do confinamento dentro do confinamento, a gente não pode esquecer que a explosão seguinte daquelas pessoas é de gozo, é de rejubilo, porque estão livres, vão beber, vão se esticar, tem espaço. Nem todos estão vivendo essa situação da mesma maneira. Tem camadas muito sutis ou muito marcadas de como está se atravessando essa pandemia. Eu moro no bairro de Higienópolis, onde seguramente, eu posso dizer para você, as pessoas não saem na rua, de fato. Podem não sair. Mas a gente assiste outros sítios em que as pessoas estão na rua, estão convivendo próximas umas das outras. Mal informados ou desinformadas sobre o fator de letalidade do vírus? Não, acho que essa informação já chegou a todo mundo. Mas, porque como vivemos essa divisão, como não sabemos o que fazer de fato, nós nos protegemos. Mas o nosso ímpeto, eu acredito, Débora, é de ir para fora de fato. E não me surpreende ver filas na Zara, na Espanha, como nós vimos filas em Wuhan, na China, há poucos dias atrás, quando suspenderam o lockdown. Acho que as pessoas querem, acho que não vai ter mudanças, do meu ponto de vista, significativas no consumo, no desejo do consumo. Ele pode ter mudanças na forma como vamos consumir. Entrega, delivery, showroom. Mas assim, e nós vivemos hoje uma situação de pré-vacina, né? Porque na hora que disserem, tem aqui o remedinho,
O que vai me fazer prender dentro de casa? O que muda, e eu estou vendo isso, eu sou design gráfico, são as relações de trabalho, sem dúvida. Eu estou vendo muitos escritórios de design gráficos no Brasil e no mundo, mas muitos, descobrindo que podem trabalhar à distância, que tem um impacto no custo da operação Uma tremendo. economia, né, Fernando? Isso não volta, isso eu acho que não volta, que aprendemos. É possível. Eu faço reuniões durante o dia, 3, 4 lives por dia com clientes. E as coisas saem, produzem, acontecem. Como estamos aqui num painel de 5, 6, 10 pessoas, 6 pessoas numa reunião. E não precisa, de fato, sair de casa, ir para uma empresa, consumir os recursos da empresa. Entendeu? Mas Claro. do ponto de vista individual, francamente, eu acho que nós estamos loucos para sair de casa. Estamos aprendendo a viver em casa, a conviver em casa, a descobrir o outro, o próximo, coisas boas e coisas más, mas estamos loucos para socializar. Você falou da criança, do bebê, o comportamento dela. Nós, seres humanos, gostamos de socializar e só podemos chegar até aqui na história da humanidade porque nos reunimos em grupo, porque socializamos. Vamos olhar para os índios, vamos olhar para a oca. Claro. Enfim, eu estou fazendo uma mistura aqui de vários conceitos para dizer que, no fundo, a gente está morrendo de vontade de sair, de dar um abraço. Mas não podemos. E não tem R$1 milhão no final dessa história. Não, mas tem a vida. Mas tem a vida. Mas tem a vida não só própria, como dos demais. E esse é um dado novo. Sabe? E, assim, pensar, né, que vai ter o gozo depois, vai ter o gozo depois, mas qual? E para quem? Porque essa é que é a pergunta interessante, né? Agora, uma coisa eu queria te falar, né? Você traz a questão de a quem vamos obedecer. Muito bem. Evidentemente, estamos diante de um problema de autoridade não só nacional, como quase que internacional, e também dentro das nossas próprias casas. O lugar de autoridade realmente é um lugar que está sendo extremamente questionado. Então, eu opto, né, por falar da micropolítica, desse grau de autorresponsabilidade e de responsabilidade dentro do campo da subjetividade e das nossas relações pelas quais a gente pode responder. Porque não vale a pena a gente entrar em maiores questões aqui. Eu acho que não é o fórum. Mas isso conversa, sabe, com algo da espiritualidade que eu acho lindo, da cultura de paz. A cultura de paz, a gente trazendo um pouco o tema que a gente acabou aproximando, né, diante do convite da crise, do escopo desse grupo e dessa conversa para a questão da psicologia do confinamento, a cultura de paz, ela está baseada na situação, na condição mental de cada sujeito. A partir da condição mental do sujeito e da autoinvestigação, da autocrítica e também do que a gente chamaria do trabalho sobre si mesmo, é que haverá, do ponto de vista evolutivo, uma mudança. Eu até tenho um pouco de receio de me expor. Eu fiquei muitos anos sem vir ao público falar, assim, e isso está acontecendo agora devido ao fato de que há uma coincidência entre a minha especialidade do confinamento e a absurda explosão do fenômeno do confinamento, mas eu tenho uma reserva muito grande em falar a gente, porque a gente é assim. A gente não existe.
O que existem são seres singulares com uma possibilidade de plasmar e de criar uma realidade e de criar e de ser usinas de energia que ainda não se estabeleceu como uma forma de consciência e como um compromisso de cada um consigo mesmo. Quando eu digo de mudança, para ser muito sincera, eu estou falando nesse grau de mudança. No grau de mudança que é o grau de mudança do sujeito consigo mesmo. E essa mudança eu vejo, porque eu sou clínica, e eu vejo que no momento em que essa mudança é tomada como em perspectiva, ela cria resultado. As pessoas mudam. Mas não é o agente, é o sujeito. E para isso é preciso uma certa autonomia. Então, eu penso uma coisa também, Fernando, respondendo ainda algo que você trouxe. Essa pandemia, ela não vai ser, ela não é algo da ordem do decreto, da ordem do combinado, como a gente fala com criança. Ela é da ordem do corpo, ela é da ordem do real. Então, não vai bastar o decreto dizer que agora liberou para o vírus não continuar aí e a letalidade possível não continuar. Então, nós temos a enorme responsabilidade sobre o nosso próprio corpo, o corpo do outro e o corpo social. Bia, você quer falar? Oi, querida. Ouvindo vocês, na realidade, eu tinha outro caminho, mas ouvindo vocês também, me veio uma outra reflexão e da autorresponsabilidade, né? O quanto nós temos que estar todo dia, né, firme nessa autorresponsabilidade. Aqui em casa, eu tenho um pensamento, a Aires tem outro, a gente tem muitos clientes e alguns a gente atende online, cada um vai se posicionando. Então, hoje, eu fiz contato com alguns, mas 3 deles vieram com algo assim muito, não novo, mas assim, achei muito interessante que enfatizaram os 3 a mesma questão hoje, de quanto eles estão felizes por estarem em suas casas. Então, um deles, um professor, falou: Bia, eu estou conseguindo malhar, eu corro, estou comendo, estou feliz. Eu não quero que acabe esse formato. A outra é uma mãe que trabalha em casa, uma vendedora que está trabalhando em casa. Ela disse: Bia, hoje eu descobri que meu filho, quantos anos ele está? 16. Você não tinha visto isso antes? Não. Ah, tá. A segunda, momento de felicidade. E o terceiro, de uma outra que precisa hoje tomar uma decisão se amanhã ela fecha com qual empresa. Ela teve uma proposta de emprego. E eu falei: nossa, que bom, numa época dessas. E ela disse assim: são muito parecidas essas propostas. Só que uma, depois que passar a pandemia, ela vai continuar com a flexibilidade de horário. E eu estou achando ótimo, porque eu tenho 2 meninas. Uau! Então, isso me trouxe agora, e agora falando com vocês, e as pessoas que estão curtindo esse momento? Tem a ver com essa autorresponsabilidade ou será que elas estão apáticas e não querem mais, como o Fernando falou, ou trabalhar em grupo, ou confraternizar-se, ou estar com alguém? Será que elas estão... É um falso estar feliz? Me trouxe isso, sabe, agora, não sei. Então, mas será que elas estão... Eu posso perguntar uma coisa? Será que elas não estão socializando? Pode ser, né? O caso da mãe, tá, né? Porque ela percebeu algo do filho, que o menino é grande. Inclusive, eu falei assim: você já falou sobre pá? Aí eu comentei com meu marido, falou: Bia, com 16 anos, já passou dessa fase. Se ela não falou sobre isso, já era. Porque eu não tô tão assim pronta com adolescentes. E na hora me pegou um supetão.
Então, tipo assim, de repente é isso, estão realmente socializando, estão se sentindo bem, não sei se é isso. Mas eu achei bárbaro, eu falei, nossa, quando essas pessoas voltarem? Então, mas para onde? Então, vamos falar de reality de novo. A pessoa tem uma vida lá, né? Ai, eu quero tanto, né, ganhar 1 milhão, eu quero tanto ser famoso, eu quero ser influencer, eu quero, uau, minha vida e tal. Aí entra o reality. Aí é aquele parênteses, né? Como a gente está vivendo, né? Tem um parênteses, né? Mas daí ela sai. E quando a pessoa sai, ela idealizou algo que não necessariamente aconteceu. Quer dizer, o que a gente vai... E ela está com uma possibilidade de conversar com um monte de gente, as pessoas estão olhando para ela, e às vezes ela não tem absolutamente nada para falar. Então, o que eu acho que é legal é realmente esse contato com o criativo. Né? Com o criativo. E o criativo ele é de acordo com cada sujeito. Então, a criatividade, né, desse momento, que eu, a cada vez que eu falar sobre isso, eu sempre vou dizer que não foi escolhido, que não está sob decreto, que não pode ser glamorizado, não deve ser idealizado, ele é apenas, vou falar bem psicanaliticamente agora, é uma castração. É uma castração a toda a onipotência humana. Acabou a brincadeira de que eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não pode. Mas eu sou rico. Então, não pode. Mas eu sou pobre. Então, também não pode. Mas eu, X, Y, não pode. E esse não pode tem um efeito incrível. Foi a primeira coisa que eu falei quando a gente começou hoje. Tem um efeito libertador. Essa é a coisa dos adolescentes. Agora, não adianta também ficar tentando, né, com relação aos adolescentes, achar que somos nós os únicos não pode na vida deles. Sabe por quê? Porque a própria realidade vai dar o não pode. A própria realidade vai se incumbir de dar as condições para que essa castração narcísica aconteça e algo possa emergir de diferente. Quando você fala, Bia, sobre as pessoas felizes, eu penso que estávamos exaustos. Exaustos. É uma falsa felicidade, né? Talvez. Estávamos exaustos. Não é incompatível com o fato de que eu estou super afim de ir numa puta de uma festa dançar a beça. Estou super afim. Não é incompatível uma coisa com a outra. Débora, você está dizendo que só quando a vida está em risco nós temos consciência disso? Desculpa, não consegui te ouvir, Fernanda. Quando a vida está em risco que nós temos consciência disso? Quando a vida está em risco, quando o sistema hospitalar não pode ser que não dê conta, quando, de fato, se eu realizar a minha vontade de ir hoje, terminar aqui, né, o nosso encontro e ir na balada, eu vou ter uma consequência tremenda, não só para mim, como para outros. E sabe, as consequências sempre estão aí. Até que ponto a gente leva em consideração? Até que ponto a Greta ficava lá falando sobre o meio ambiente e havia qualquer chance de ser escutado? Eu acho que o que você está falando, Débora, é que quando as coisas são muito reais, muito concretas, né, a gente toma um choque de realidade. Eu acho que são os choques de realidade.
e que realmente, né, a castração ela deixa muito, né, sai do imaginário, o que eu gostaria, o que eu penso que, né? Não tem mais eu penso que o que eu idealizo, o que eu acho é o que é, né? Tipo, é bem lado concreto. E isso, Cris, e isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso, porque isso traz verdadeira potência. Verdadeira potência. A potência, amadurecimento, potência, porque isso faz com que a gente crie recursos, dê coragem, nos coloque em confronto com o nosso poder criativo, nosso poder de criar energia, de economizar energia, né? Sim. Queria saber... Agora, eu estava pensando... Desculpa, Cris, fala você. Não, queria saber se tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa, além da Bia e do Fernando. Rei? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu ouvi a Vera levantando a mão. Oi, aqui. Lô! Oi, Fala, Lô. eu estava pensando, né? Eu tô estudando bastante o luto e o luto não reconhecido, né? E eu ainda não tinha colocado a castração no lugar do luto, né? E eu estava vendo mais como um momento de muito crescimento, né? E de muita ressignificação, como esse último sexto estágio do luto que as pessoas estão falando, né? Que é quando você ressignifica uma coisa que você perdeu, um modo de vida que não vai ser mais daquele jeito, né? E aí você cresce, amadurece. E eu não tinha feito ainda esse paralelo com a castração. Achei bem interessante, Débora. Bem rico, né? A castração no sentido da onipotência, né? Porque também tem uma coisa, né? Quando a gente se sente castrado, assim, pelo que eu observo, nada deixa as pessoas mais bravas do que o cerceamento de liberdade, mesmo que seja uma raiva enrustida, né? Uma raiva velada. E eu acho que a castração é aquilo que dá o movimento, né? Ela acaba que serve como um agente negativo para o positivo, porque ela te força a um movimento para um outro lugar, né? Não dá mais para ficar naquele lugar que você estava, pelo bem ou pelo mal, né? Esses dias eu vi uma coisa que eu não tinha essa informação, mas parece que não tem nada a ver, mas eu acho que tem um contexto, que Sócrates, quando ele foi condenado à morte para tomar veneno, porque ele era um cara que ensinava coisas que era contra o Estado, né? Nada a pensar, né? Mas assim, o interessante é que ele aceitou a condenação dele, né? E ele terminantemente se recusava a ir contra o Estado. Eu achei isso bem interessante. Eu estou com isso, né? Porque hoje a gente vê muito um pouco disso que o Fernando falou, de pessoas que são a favor do confinamento, pessoas que não são, o que é a realidade, não, isso mata, né? E uma pessoa com a sabedoria de um cara como Sócrates, né? Registrado lá, que o cara condenado a tomar cicuta, e o posicionamento dele é: não vou brigar, eu me recuso a ir contra o Estado. Aquilo me marcou muito, sabe? Em termos de pensamento, né? O que um cara do quilate daquele iluminado pensa quando ele fala isso. Mas eu acho que tem uma grande reflexão aí, que é super cultura de paz, né? Eu me recuso a causar tumulto, eu me recuso a fazer com que as pessoas, né, criem mais confusão do que já está confuso. Sei lá, tem várias leituras, mas eu achei assim, né? A primeira coisa que me bateu foi: meu, esse cara não queria confusão, ele queria paz. Esse cara queria paz, entendeu? Mas, por favor, Vera, você quer falar alguma coisa? Quero só comentar. A castração vem de fora. Algo me faz uma barreira, me impede. Mas quando eu estou comigo e eu não me impeço, nem eu me castro,
a situação pode ficar muito interessante. Exatamente. Porque eu vou trabalhar o que eu tenho comigo, o que eu tenho ao meu redor. Eu moro sozinha numa kitnet, a minha filha trabalha com um hospital, presta serviço, então não posso ficar com os meus amados netos, né? E é perigoso para mim, que eu tenho vários fatores de risco. Então, eu estou confinada numa kitnet, né? Estou aqui. E então eu observo assim, o que eu tenho para mim, o que eu me ofereço, porque isso ninguém pode tirar, né? Ninguém pode tirar. Então, a partir disso, a experiência pode ficar bem rica mesmo, né? Pode ficar boa. Né? Que nem essas pessoas que estão achando felicidade, porque acho que estão olhando para o que tem, né? Que elas estão conseguindo fazer. E então fica Muito assim. lindo, Yuri. Lá fora está fechado, aqui, né? Mas vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Travou. Travou, Débora. Acho. Foi eu que travei aqui. Ah, e ela passou para uma outra Voltou. anfitriã. Cris, Uhum. liga o som. Caiu aqui por alguns segundos, mas de qualquer forma, a gente estava encerrando, né? Mais ou menos pelo tempo. Eu vi a Débora travar, fui eu que travei, perdão, gente. Ô, Cris, eu ia falar para a gente fazer uma meditação de 1 minuto que eu vou propor. Por favor, fique à vontade, vamos embora, porque ia ser a primeira que não Né? ia fazer meditação, eu ia ficar muito triste. Rei, você quer falar alguma coisa, já que você colocou o vídeo? Só para. Você tem mais 5 minutinhos, Dé? Tenho. Quer falar algo, Rei? Ele ligou o vídeo? Rei! Eu tô achando que ele caiu também. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer essa meditação. Vamos lá. Então, olha, a minha sugestão assim para esse grupo, que eu antes até de começar a meditação quero agradecer. Foi a primeira vez que eu fiz assim aberto e de pergunta e resposta. Espero não ter confundido mais, usado termos, né, de diferentes abordagens aí teóricas e filosóficas, né? Então, assim, eu fico à disposição também, né, para quem quiser entrar em contato comigo pela rede social, aí pelo meu nome, para a gente continuar batendo essa bola, tá? Eu não sou nenhum Sócrates, eu sou mais aquela que causa um pouco mais de confusão. Espero ter sido de utilidade aí para vocês. E agradeço demais, porque eu acho que depois dessa meditação a gente já pode realmente se recolher, né? Então, o que eu vou sugerir? Assim, que cada um encontre aí um lugarzinho dentro de si mesmo, né? Feche os olhos. E, em primeiro lugar, visualize esse grupo. Visualize, né, cada um de nós que esteve aqui e sinta, né, a existência dessas pessoas, né, em comunicação. A gente está em comunicação. A gente não está dançando junto, a gente não está fazendo massagem, a gente não está junto de corpo, mas a gente está conectado.
Então, vamos respirar, assim. E essa experiência de conexão, ela se dá, né, quando, em primeiro lugar, nós temos a possibilidade de sentir a própria presença. Então, respira e sente a própria presença. Sou eu que estou aqui agora. Sou eu que estou aqui agora. Existe um espaço, né, em mim, quando eu interrompo um pouco os sentidos ordinários e abro esse outro sentido, que é o sentido extraordinário. Então, entra um pouco nessa dimensão do sentir, do perceber, do intuir, do imaginar, do desejar. Solta um pouco as amarras, né, do conhecido e se lança um pouco num território desconhecido mais vasto, mais interessante, talvez. Às vezes tem cores, às vezes tem lembranças. A gente precisa ter, né, se por um lado essa possibilidade de estar, né, castrado, como eu chamei, né, em relação à onipotência, a gente tem livre acesso ao nosso mundo interior. Então, entra no mundo interior, se solta e solta essa ligação que existe entre nós. Deixa ela suceder. E a gente respira nesse suceder. E, se possível, um suceder com confiança. Um suceder, né, como a gente falou lá da criancinha, né? Sabe, um suceder com a qualidade da criança que vê o horizonte, que vê o mundo e decide ir. Vamos aprender a andar de novo, vamos aprender a andar, né, de uma maneira interessante, que nos interesse, que esteja de acordo com os nossos anelos de alma, com os nossos sonhos, com o nosso próprio destino. E esse é o meu desejo para esse grupo, é o meu desejo para o trabalho da Cris, e eu deixo vocês, né, com esse estado de confiança. A gente pode abrir aqui os olhos, né, mas sem perder essa experiência de entusiasmo, sabe, com os mundos internos, com o mundo da liberdade. A gente não estava livre, gente. A gente ainda não está livre. É verdade. Mas vamos em direção a essa liberdade, a liberdade de ser. Isso daria mais uma live, né? A gente estava livre ou não? Mas obrigada de novo, Dé, pelo seu tempo, pela sua presença linda, para todos os amigos que compareceram, super obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigada, Débora. Gente, espero que tenha contribuído aí com a experiência de vocês, né, no sentido de maior liberdade consigo mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Vou encerrando mais uma. Tchau, Vera. Até, Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Rei. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Tchau. Até mais. Obrigada.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.